Esse é um vídeo especial para os globominions de plantão, porque eu vou arrebentar a Rede Globo mais uma vez, porque parece que de tempos em tempos eu tenho que mostrar para você, por A mais B, por que a Rede Globo não vale o seu apreço. Muito bem, o contexto é a mais nova sentença produzida pela República de Curitiba, que nos últimos dias declarou a inocência do ex-presidente Lula no caso em que a Lava Jato o acusava de receber indevidamente por palestras da empresa Odebrecht. O Jornal Nacional, pressionado pela contundência do novo fato, teve que falar sobre o assunto e, ao fazer isso, acabou dando provas daquilo que eu sempre repito aqui no canal. A Globo não faz jornalismo sem te vender as suas ideias. Eles têm um lado e esse lado é o lado de Sérgio Moro e de Deltan Dallagnol. E para te convencer do que ela acredita, ela é capaz de usar até mesmo de estratégias psicológicas pesadas, de narrativas, de cometer injustiças e o mau jornalismo. E você vai ver ao final do vídeo que nesse aspecto eles são idênticos ao Bolsonaro Jabuti Chifrudo. Eu vou trazer para você o texto publicado no Jornal Nacional na íntegra para falar sobre esse assunto e vou bater neles sem dó nem piedade, mas antes vou lembrar, você está no canal Rony Teles. Aqui é onde mais se combate a ignorância no YouTube. Se você quer combater toda essa onda, toda essa corja que chegou até mesmo à presidência da República e impedir que eles continuem em 2022, se inscreva no canal Rony Teles. Estamos chegando aos 200 mil inscritos e com a sua presença chegaremos muito mais rápido. Senta o dedo no like, ativa o sininho para receber todas as notificações, comenta aí embaixo se você vai sentir vergonha alheia pela paulada que a Globo vai tomar e sem mais enrolações, vamos para o massacre. Você viu aqui nesse canal que após o desmonte de Sérgio Moro, as sentenças marcadas na República de Curitiba começaram a mudar. Na última delas, a juíza Gabriela Hardt inocentou a contragosto o ex-presidente Lula e até devolveu metade do dinheiro dele que estava sequestrado pela justiça. A contragosto eu digo porque na própria sentença da Gabriela Hardt, o tom de desmotivação com a constatação da inocência do ex-presidente é flagrante. Não nos esqueçamos que essa mesma juíza teve a coragem de condenar o ex-presidente utilizando uma sentença copiada descaradamente de Sérgio Moro no processo do Triplex. Claro, para que perder tempo lendo autos intermináveis e escrevendo uma sentença enorme se a carta do Lula já é marcada para condenação? É só copiar, colar e condenar de novo. Essa é a regra na República de Curitiba. Ou pelo menos era, já que os ventos começaram a mudar. E como eu disse a você, devido ao tamanho dessa reviravolta, a Globo, no seu maior jornal, teve que dar a notícia. William Bonner disse o seguinte: a juíza da Lava Jato do Paraná liberou metade dos valores bloqueados pela investigação contra o ex-presidente Lula. A juíza levou em consideração conclusões da polícia e do Ministério Público Federal de que não há provas suficientes de que o pagamento das palestras ao ex-presidente teve origem ilícita. Gabriela Hardt liberou mais de 4 milhões referentes ao espólio da primeira-dama Marisa Letícia, que morreu em 2017. O Ministério Público Federal ainda pode recorrer. O ex-presidente Lula foi condenado 2 vezes na Lava Jato em Curitiba, nos casos do Triplex de Guarujá e do sítio de Atibaia. Lula aguarda a sentença de um terceiro processo que envolve um terreno e um apartamento em São Paulo. Você viu aí? Conseguiu sozinho encontrar o problema, o segredo, o truque? Se você conseguiu, deve ter percebido que parece bonitinho, mas é podre por dentro, igual os membros do clã Bolsonaro. Vem aqui comigo, vamos destrinchar essa história. A primeiríssima coisa que você precisa perceber é a intenção que guia toda a matéria, como se fosse uma regra colada na tela do monitor de todos os jornalistas que trabalham para eles. É como se essas regras fossem mais ou menos as seguintes: o ouvinte jamais deve ser convencido de que Lula é inocente. Inclusive, a palavra inocência não deve ser utilizada em hipótese alguma.
Se a Lava Jato falou que tem crime, é porque Deus revelou aos procuradores a verdade. Apenas se esqueceu de dizer onde as provas estavam. O Ministério Público não errou ao acusar um inocente, nem nós erramos ao destruir a reputação dele por mais de 5 anos. Afinal, ele nunca foi inocente. Como diz a primeira regra, sempre reafirme as acusações ou as condenações advindas da Lava Jato de Curitiba. Isso vai afastar da cabeça do ouvinte qualquer possibilidade de entendimento sobre inocência, já que a pessoa supostamente está pendurada em outros processos. E por falar em outros processos, o The Intercept não existe. Ignore subitamente todas as tramóias, trapaças, ilegalidades e crimes revelados pelo The Intercept sobre esses outros processos que a gente nunca deixará a audiência esquecer. Ignore até mesmo, é claro, que em grande parte por causa dessas revelações do The Intercept, o Moro já teve várias sentenças desmanchadas e o julgamento de suspeição dele em todos os casos, nesses casos que a gente nunca deixa a audiência esquecer, está por vir. Viu só? Isso deve estar escrito na entrada da porta do estúdio, na tela dos monitores, e deve haver até reuniões para fazer os jornalistas da Globo decorarem essas regras. Se você entender que essas diretrizes existem lá na Globo, você vai facilmente entender o jornalismo que eles fazem, inclusive no próprio Jornal Nacional. E se você tiver qualquer dúvida do que eu tô falando, se acha que eu tô viajando, pega essas regras e aplica nas matérias que eles fazem, até mesmo testa nessa aqui mesmo. Você vai perceber que já na abertura do texto, o Bonner inicia falando que não há provas suficientes de origem ilícita dos pagamentos, o que é, evidentemente, uma forma tangencial de descrever a realidade por alternativa, por eliminação. É como se você chegasse no pré-natal e perguntasse para o médico qual é o sexo do seu filho e, em vez de lhe responder a verdade simples e objetiva, o médico te respondesse que não há provas suficientes de que seu bebê será uma menina. É ridículo, é alternativo e evita mencionar a palavra que não se quer falar. Masculino, no caso do exemplo, inocente, no caso do Lula. Inclusive, eu te desafio a encontrar na matéria inteira qualquer coisa que seja parecida com a palavra inocência, mesmo que se esteja constando a contragosto também na própria sentença da Gabriela Hardt. E em todo o resto do texto, as regras que eu mencionei para você são rigidamente obedecidas. Por exemplo, nada é dito sobre o escárnio visto nesses 5 anos de destruição da reputação que no fim se mostraram indevidos. Nem mesmo é relatado o erro cometido pela alegada elite do Ministério Público, a força-tarefa mais famosa de todos os tempos e, é claro, presumidamente competente, que, a despeito de tudo isso, ofereceu uma denúncia pífia, sem provas suficientes, que foi rejeitada ainda em primeira instância. Pelo contrário, a capitalização do erro, de novo, um caminho alternativo muito utilizado pelos Bolsonaro. A reportagem da Globo expõe mais uma narrativa alternativa, onde em vez de dizer, olha, os procuradores erraram, não havia provas de crime, eles deixam a mensagem de que o crime existiu sim, mas, de novo, as provas é que não foram encontradas. Mesmo a investigação tendo se arrastado por 5 longos anos. E por falar em 5 anos, essa informação também foi omitida. É claro, vai falar que os procuradores tão competentes da Lava Jato ficaram 5 anos procurando prova de que uma simples palestra era criminosa e não encontraram. Omita e obedeça às regras. E por falar em omissão, isso foi o que não faltou. A matéria teve pouco mais de 1 minuto, o que passa muito longe das toneladas de horas que o Jornal Nacional usou para veicular a mesma acusação quando ela aconteceu no passado. E por consequência, é claro, sem nenhum interesse que a audiência saia de lá entendida. Não usou infográficos, sem repórteres de rua, sem efeitos especiais caros, sem leitura de artigos, sem prints de trechos da Constituição, sem autoridades explicando o quanto é importante respeitar a presunção de inocência e, é claro, a cerejinha do bolo, sem nenhum PowerPoint. Como eu disse a você no começo, a Globo tem um lado. E esse lado é o lado do Deltan Dallagnol, é o lado de Sérgio Moro, é o lado do punitivismo. E eles não pensam 2 vezes em jogar fora o bom jornalismo
para usar abordagens alternativas, agradando aos seus patrocinadores, produzindo textos e vídeos carregados de técnicas psicológicas, escondendo informações e trazendo informações expostas de forma tangencial para vender a sua ideia, para vender a ideia dos seus acionistas. Nunca, jamais admitir os seus erros cometidos no passado e, pelo contrário, mentir mais ainda, utilizar ainda mais essas técnicas para tirar o foco dos erros que foram cometidos, cometendo mais erros e promovendo mais desinformação. Diz para mim se essa não é exatamente a mesma técnica utilizada pelo bolsonarismo, que sempre tenta tampar um erro do passado, mentindo ainda mais e mais. Nesse aspecto em específico, eu não consigo ver a diferença entre a Globo e o Bolsonaro. Por isso eu sempre reitero a você: Globo é tua inimiga, embora ela esteja atacando o Bolsonaro. Ela quer te vender uma coisa pior e similar, que é o Sérgio Moro para 2022. Sérgio Moro e seu punitivismo, que por mais que você tenha certa resistência em entender, esse punitivismo leva a um conceito equivocado de que a qualquer mínima suspeita de que um agente público cometeu corrupção, se condena e se puna, sem mesmo que haja investigação adequada, nem mesmo respeito à Constituição. Isso pode parecer interessante para todos nós que estamos aqui na planície e somos vítimas dos erros e das corrupções das administrações públicas verdadeiramente culpadas. Mas quando você adota essa regra, você coloca o país nas mãos de moleques, como foi o caso dos procuradores de Curitiba, que não têm o mínimo de competência ou de responsabilidade para lidar com esse tipo de situação e lançam mão desse jogo macabro da Lava Jato, que sequestra a percepção das pessoas e coloca o país nas mãos deles, causando instabilidade jurídica, causando instabilidade política, causando ignorância, revolta popular, votos baseados em ódio, divisão da sociedade e entrega do nosso patrimônio público ao exterior. Essas são as consequências do punitivismo que a Lava Jato trouxe por meio de Moro, Deltan Dallagnol, e a Globo quer levar à presidência. Por isso, cuidado. Consuma o material dessas empresas, mas esteja sempre de olho nos canais progressistas. O trabalho que a gente faz aqui na internet é cada vez mais importante. Aqui a gente esclarece para você e te ajuda a perceber essas técnicas psicológicas que são desenvolvidas em laboratório para te convencer de coisas que não correspondem à realidade. Gruda aqui conosco que aqui você não é passado para trás, aqui você não vai ser enganado por essas grandes corporações. E por falar em grudar aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, senta o dedo no like e comenta o que você entendeu, o que você percebeu na matéria que eu não consegui trazer no vídeo e se você concorda ou discorda do tema que foi abordado aqui. A gente vai estar lendo seu comentário e volta mais tarde com outro vídeo. Um abraço, até mais, fui!